tirou o óculos, aí ficou o bicho. Bem, então o que a gente vai fazer? Essa tela nossa aqui que está funcionando, salvando na memória, agora a gente vai colocar ela para salvar no banco de dados. O nosso cadastro de gênero aqui, que está funcionando na memória, está colocando a coleção na memória e tal. Só que agora não vamos usar mais memória, agora a gente vai salvar no banco. Então o código da tela aqui, a gente vai mudar 0 desse código. Vamos tentar mudar 0. Estou falando isso aí, depois desculpa, tem que mudar. Vamos tentar mudar 0 desse código. Tá bom? Vai ficar do jeito que tá, já está funcionando, tá ok. A gente só vai programar esse cara aqui, ó. Vai mudar a programação dele para buscar no banco. Qual que é a tabela que a gente vai buscar? A tabela que a gente vai buscar é... Cadê o banco que a gente criou? Livro... Pô, deixa eu lembrar, cara. Calma, foi uma pergunta retórica. Não me corrige, não. Aqui é a tabela de gênero, o campinho, ID e nome. Pessoal, o que a gente precisa fazer com essa forma hardcode? Conhecer um pouquinho de SQL. Não tem jeito. Então você vai ter que saber fazer um insert into gênero. Né? O campo ID é autonumerável. Então você só precisa colocar o nome. Né? Vamos ver se vai. Não sei se vai. Não, está no banco master. Ó. Tem que mudar aqui para livraria. Calma aí. Né? Foi. Inseriu. Você tem que conhecer o update. Update gênero, set, nome, igual a você tem que saber fazer um update. Eu estou supondo que ele inseriu com o código 1, que foi o primeiro. Uma linha afetada. Você tem que saber dar um delete. Tem que saber dar o delete e tem que saber dar o select. Beleza? Isso aqui, gente, é SQL e essas linguagens avançadas de seleção de dados. Se você usar um banco orientado a nó, né, outros tipos de banco de dados, você vai ter algum tipo de linguagem que você vai comunicar. Isso aqui tem que entrar no nosso sangue, a gente vai usar isso aqui. Mesmo que eu não tenha SQL, que eu faça uma camada de persistência, eu vou ter que criar uma view, às vezes eu vou ter que criar uma história de procedure, ou vou ter que usar a linguagem de seleção de objeto lá na IDE. Vou ter que fazer isso. Beleza? Dessa forma que a gente vai fazer, quem vai resolver o SQL somos nós. Não tem uma camada para resolver. Quando você utiliza uma camada de mapeamento objeto relacional, quem vai resolver o SQL é a camada de mapeamento objeto relacional. A gente vai aprender a usar essa camada de mapeamento objeto relacional também, só que depois que eu ensinar da forma mais dolorida. Beleza? Por que você vai ensinar da forma mais dolorida? Porque essa forma é a forma com a performance mais rápida. Se você precisar de performance, você vai ter que conversar direto com o banco de dados. Ponto. Você não vai ter uma outra camada que vai fazer essa resolução para você. Beleza? Em quais casos eu vou precisar isso? Quase nunca. Tá? Com SQL, essa técnica que a gente vai aprender funciona com qualquer linguagem. Porque o banco de dados se comunica com SQL. O banco de dados não entende os comandos C#. Existe uma camada que vai converter os comandos C# para SQL e que vai converter de SQL para C#. A gente não vai usar essa camada nesse momento. Beleza? Então a gente vai fazer isso manual. Vai ser facinho por quê? Porque minha tabela só tem 2 campos. Se ela tivesse 200, ia ser muito mais difícil. Porque eu ia ter que mapear campo por campo, ia ter que fazer um select enorme, ia ter que fazer um update enorme, um delete, que ia verificar uma série de coisas que eu não vou precisar verificar. Tá bom? Vai ser ID e nome sai na urina. Então, na minha camadinha de helper, eu tenho aqui esse data helper já, ó. Eu vou usar aqui
Agora eu tenho que lembrar. Eu vou usar System Data. É o ruim de dar aula no fogo, né? Se eu esquecer, sempre tem o Google. Eu vou usar essa biblioteca aqui, ó, SQL Client. Tá? O objeto que eu vou usar é o SQL Connection. Ele não quer deixar eu usar ele. Pessoal, existe um cara que foi criado junto com a Core chamado Nuggets, né, que está integrado com o Visual Studio, que você pode baixar as bibliotecas que estão disponíveis lá. Agora eu tenho que lembrar aqui qual que é o Nugget da SQL Client. Baixar a DONet. Vamos lá então. SQL Lira ou não? Vou baixar esse carinha aqui, ó. Ele tá indo lá na internet e vai baixar os pacotes para mim. Tem 1 milhão de nuggets que a gente pode usar, tá? Os pedacinhos de frango deliciosos, os nuggets aqui. Os Nugget Packers. Ele faz referência, ele coloca nas dependências lá, tudo isso automático. Beleza? Você só precisa entrar lá, achar e baixar. Vamos ver se agora vai funcionar a minha ideia, né, Gabriel? Ele nem tá funcionando, mano. Não, mas eu quero usar o SQL Connection. Aqui, ó. Quero usar esse cara aqui, ó. Ah, é porque é uma classe estática também. Ele não achou esse filho da mãe. Oi. Não. Não deveria dar erro, não. Ah, é porque o namespace é diferente, gente. Aqui, ó. É System Data SQL Client, pô. A gente tá usando... Ah, Gabriel. Aí não vai, né? Será que vai agora? Ah, tá aqui o danado, pô. Tá vendo? Esse cara aqui vai entregar uma conexão aberta com o banco de dados. Tá? O que é a conexão? É o canal por onde eu vou conversar com o banco. É um canal TCP/IP que vai ter lá,
que ele vai fazer a negociação, que vai resolver todo o problema de socket. Vai ser o túnel de conversação que a gente vai fazer. E esse cara, ele usa uma connection string. A melhor forma de você fazer uma connection string é você usar esse carinha aqui, ó. SQL Server Object Explorer. Vamos ver se a gente consegue aqui. Tá vendo? Eu vou achar meu banco de dados aqui, ó. Tá aqui meu banco de dados, ó. E ele mostra a connection string aqui do lado. Ó. Tá vendo? Eu posso usar ela. Tá? Eu vou usar essa aqui. Se fosse na nuvem, existem sites para você pegar a connection string, ou você conecta com o Management Studio e pega a connection string. Se não me engano, ele exibe a connection string aqui também. Não, não exibe. Tem que ser lá pelo Visual Studio mesmo. Então essa aqui é a nossa conexão. Para o meu server, essa aqui é a conexão que a gente vai usar. Tá? Pode ser com o IP ou com o nome do server. Integrated Security é que eu estou usando o usuário que está logado na máquina. Se eu tivesse um usuário de SQL, eu ia usar o UID e o password. Se fosse usasse o SA, por exemplo. Se aqui eu conectasse com o SA, ó, vou fazer uma outra conexão com o meu server. Aqui, ó. Vou conectar com esse server aqui. Mesmo server, ó. Só que vou usar SQL Authentication. Aqui eu vou usar o SA. E a senha aqui é SA123. Deixa eu ver se é SA123 mesmo. Ele não achou o server. Deixa eu copiar aqui. Ah, é porque tá aqui MS. É porque eu estou conectando na minha máquina. Se você conectar na sua, vai ser o nome do seu server. Ele nem achou o server aqui. Deixa eu pegar o server aqui, ó. Só para criar outra conexão com o usuário e senha, para vocês verem a diferença. Agora foi. Tá vendo aqui, gente, ó, esse servidor aqui é diferente desse servidor aqui, ó. Eu tenho dois servidores SQL instalados na minha máquina. Esse aqui é o /SQL Express. Tá vendo? Eu tenho dois servidores na minha máquina que pode causar uma confusão. Eu tô com dois servers levantados, depois eu não entendo porque que a minha máquina é lenta. Tá vendo? Tô com dois servers. O servidor que a gente criou a livraria é o SQL Express. Então a string de conexão que a gente quer é essa. É essa aqui, ó. Tem como, pô. Liga ali pra mim, por favor. Tá vendo? Então como é que é a string de conexão? A data source é o nome do server.
o user ID, o password, que ele não mostrou o password, mas é SA123. E o resto é tudo parte da string de conexão. Beleza? Então é esse cara que a gente vai usar. Então é isso aqui, ó. Data source igual a desktop. Aqui, como tem barra ao contrário, tem que ter duas barras. O user ID que você vai usar para conectar. O password. Se tem timeout ou não. Se está encriptado ou não. Se eu não colocar essas informações adicionais, vai default. Esse Trusted Service Certificate você precisa colocar, tá? Criei a string de conexão aqui. E aí a sintaxe é a seguinte, ó. SQL Connection. O nome da variável é igual ao new SQL Connection. E a string de conexão. Se a string de conexão estiver certa, o open vai funcionar. Beleza? E aí você vai retornar uma conexão aberta para quem for usar. Show? Então é isso aqui, ó. Esse cara aqui é que vai indicar o caminho para o canal e como ele vai acessar. Aqui está o caminho para minha máquina. Vocês, do servidor de vocês, vocês têm que colocar o caminho da máquina de vocês. Beleza? Aqui faltou o banco de dados que eu quero conectar. Faltou lá no banco de dados, ó. O certo é ter também qual banco que ele vai usar. Ah, esqueci agora. Tem sites especializados em fazer string de conexão. Esse site aqui, ó, ele é uma maravilha. Ele tem string de conexão para todos os bancos de dados que você quer. Aqui, ó. Ele traz as strings, ó. O termo correto aqui na string é Trusted Connection. Eu não sei se vai funcionar com espaço. Vou usar o termo que eu sei que funciona. Tá vendo? Vamos colocar aqui que o nosso catálogo inicial vai ser o banco livraria. É exatamente o banco que eu quero, que é o livraria. Então esse cara aqui vai me entregar a conexão aberta. Então eu vou lá na classezinha que a gente já fez. O primeiro cara que eu vou alterar é esse aqui, ó. Show? Como é que eu vou saber que ele está funcionando? Eu vou inserir aqui
4 gêneros. Show? O nosso banco lá tá com 4 gêneros. Por que não tem o ID 1? Porque o ID 1 já foi usado e a gente deletou. Ele começou do 2. Então olha lá como é que funciona o nosso... Não é assim mais. A gente vai pegar uma conexão, tá? Agora não vai armazenar mais nada na memória? Não. Só no banco de dados. Abrir, fechei. Outra forma de fazer isso. Os alunos ficam perdidos quando eu falo, né? Não é isso? Como a conexão tem o dispuse, você pode usar o use. No final ele vai dar OCN. O que ele dá? Ah, que está sendo usado aqui embaixo. Beleza? Então eu posso fazer assim ou assim. Todo objeto que tem o dispose, que ele implementa a interface dispose, você pode usar o using nele, que no final ele vai dar o dispose. Estou criando aqui, ó, uma variável. É uma variável que vai pegar esse cara aqui que a gente acabou de implementar, ó, a conexão. Beleza? Você aperta você clica na conexão. Ctrl. É. Ctrl e clicar, ele vai direto lá. Eu estava tentando fazer isso aí, eu não estava conseguindo. Aí tem um aceno, tem uma maiúscula diferente? Não, eu posso dar o nome aqui de Joãozinho. Aí eu vou usar aqui como Joãozinho. É o nome que eu estou dando aqui. Beleza? É a variável que eu estou criando. Eu estou criando como OCN. Vou criar com bonitinho para você não ficar... Show? Chamando de conexão. Tá? Então aqui dentro, se isso aqui funcionar, aqui eu tenho uma conexão aberta. Beleza? Dentro dessa chave. Então tem essa maneira aqui e tem essa maneira aqui de fazer. Show? O objeto que eu vou usar um objeto chamado command. O objeto command é para eu dar comando no banco de dados. Show? O comando vai aqui e a conexão vai aqui. O comando vai usar a conexão para fazer. Tá? Então aqui eu vou escrever o meu SQL. Então o comando que eu vou passar aqui é um SQL que eu vou escrever. Qual que é o SQL que eu vou escrever? O que funciona aqui, ó. Show? Ele vai dar o select lá. Aí o que eu vou fazer? A gente vai criar um SQL Data Reader. Essa é a maneira mais rápida que existe de ler dados no SQL Server com .NET. Show? E aí, o que eu vou fazer? Enquanto odr.read é um loop while, ele vai percorrer todos. O data reader é uma lista encadeada. Vocês lembram da estrutura de dados? Tem a lista encadeada, que é a lista que só anda para frente. Só tem o ponteiro que move para frente. Toda vez que você dá o read, o ponteiro vai para frente. O arquivo começa no BOF
beginning of file e termina no EOF, no end of file. Tudo que está no meio é registro. Enquanto ele conseguir dar read, enquanto o read for igual a true, é que ele achou um registro. Beleza? Então, enquanto ele conseguir ler, ele vai fazer esse loop. Eu nomeei ela também, é um data reader. Agora, né? É, criei aqui, ó. E dei o execute reader aqui, ó. Beleza. Show? No final, eu tenho que dar um close. Tá? Então vamos lá, o que eu vou retornar aqui? Eu vou retornar esse cara aqui, ó. Não é isso que eu vou retornar? Vou chamar aqui de retorno. Beleza? No final aqui, eu vou dar um return e retorno. Só que agora eu tenho que carregar minha lista com itens. Né? O que eu vou inserir na lista? Eu vou inserir um gênero. No final, o meu retorno.add, estou inserindo o gênero. Só que agora eu tenho que carregar o gênero id, é igual odr ponto, get int, o C# é chato. Eu tenho que dizer o tipo que eu estou dando get no ADR. E eu posso usar o get ordinal pelo nome. Professor, o que é get int 32? Porque a variável no banco de dados é do tipo inteiro, que é um int 32. Se ela fosse um small int, seria um int 16. Se ela fosse um long, seria um int 64. Você tem que saber. Se der erro, você vai saber que não é essa. É para eu pegar pelo nome. Lá tá como ID, ó. Eu vou pegar pelo nome. Eu poderia pegar, é porque esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele só funciona com o ordinal, ó. Ele não aceita o nome lá. Se eu pegar pelo 0, ele vai pegar a coluna 0. Só que, pô, você programou tudo. Aí imagina, você muda a sua tabela, você inclui um campinho no meio lá. O seu get aqui não vale mais nada, o seu programa vai dar break. Então, mesmo que seja um trabalho redundante, eu recomendo que a gente faça isso aqui, ó. Pra ele resolver o ordinal pra gente. Entendeu? Porque isso aqui poderia ser isso, ó. Poderia ser isso. Só que eu não... Se eu mudar minha tabela e ele deixar de ser o 0, meu pai vai parar de funcionar. Aqui não. Se eu colocar um campinho no meio, né? Já era. O gênero ponto nome é igual odr ponto get string. Então olha só, conectou com o banco, selecionou os dados, percorreu todos eles, montou a coleção de objetos, leu os dados. Esse de baixo aqui, ó, ele é similar a isso, ó. Porque é o campo que está no... Então você vai ter que dar o get com o tipo de dado do banco. Então você vai ter que fazer essa transição. Esse int 32 é de acordo com a quantidade do caractere? É de acordo com o tamanho do campo que você escolheu no banco de dados. Aqui eu escolhi o int, ó, e eu já sei que esse int é int 32. Mas existem outros campos inteiros no banco que você poderia ter colocado. Quais outros campos inteiros que existem? Ó? Existe lá, ó,
Big Int é int 64. Tá? Small int é o int 16. Beleza? Essa é a associação. Então agora, quando eu executar, salvo eu tenha cometido algum erro que é bem provável, ele vai selecionar os dados lá no banco para mim. Vamos ver? E a minha tela ainda tem que funcionar, porque quando eu carrego, ele lista todos e carrega no grid. Não, eu só fiz o select. Só o select. Olha lá, ó. Vamos ver se a nossa conexão vai funcionar. F11 para entrar no código. Montou a string. Deu erro. Valor inválido. Ah, porque está aqui com Integrated Security, Trusted Connection. Não é Trusted Connection. É Trusted Service Certificate. Eu usei a errada. Aqui nem tem, ó. Esse é o comandinho que a gente vai usar aqui, ó. Cadê? Não é o Trusted Connection. Aqui, ó. Tá difícil meu mouse aqui. Vamos ver se ele consegue se recuperar. Vamos montar de novo a nossa string. Professor, o que muda assim entre as strings? Qual a diferença entre as strings que você vai... Por que tem que ser essa string que você colocou? Porque essa string é a string de conexão para você conectar no banco de dados que não tem um certificado SSL válido com usuário e senha. É essa string. Meu certificado não tem, meu server não tem um certificado SSL e CP Brasil instalado, válido. Beleza? Ele abriu a conexão, funcionou agora. A conexão está aberta. Beleza? Agora vamos lá, ó. Montou o comando SQL. Executou. Deu o read. Leu o primeiro. Trouxe o ID. O ID tem que ser o 2, ó. Não tem o 1 lá, pô. Trouxe o nome. Ele vai percorrer todos os 4 registros e montar a lista. O quarto é o romance. E aí, carregou pra gente. Igualzinho. Sem mudar uma linha na view. O que isso significa pra gente? Que você pode ter um programa que você muda o server dele inteiro de SQL Server para Oracle. Se você programou correto, você não precisa reprogramar a view.
Agora vamos ver o nosso incluir. O nosso incluir aqui, ó. Qual que a gente usa lá, só para não programar dois? Deixa eu ver. A gente usa o direto do objeto, ó, o incluir. Tá vendo? Então vou lá no gênero, ó, vou programar esse cara aqui, ó. Beleza? Eu vou precisar da conexão. Vou comentar esse cara aqui. Olha lá, ó. Vou precisar da conexão. Tá? Vou verificar se o gênero existe. Nesse seleciona aqui, mas eu não programei o seleciona, então não vou fazer ele ainda. Vou deixar para fazer ele depois. Tá ok? Vou só inserir agora. Fiz a conexão. Vou precisar do command. Esse mesmo cara aqui, ó. Vou precisar do command. Só que agora o meu comando não é o select. Qual que é o meu comando? Insert into gênero values. Tem que colocar entre aspas. Simples, porque é uma string. Tá? E aqui vem o gênero, não, o this. Ih, eu tô no errado. A gente fez o outro lá. É esse aqui que a gente usou lá no navio. É o this.nome. Se eu quiser garantir que não vai ter SQL injection, eu dou o replace em aspas simples. Dou o replace em aspas simples para nada. Beleza? Essa aspa aqui é da string. E aqui eu tô tirando aspa simples. Se o cara tentar fazer um SQL injection lá, fechar a aspa lá e colocar um outro comando, ele não vai conseguir. E aqui a gente vai usar o seguinte comando, ó. Comando.execute no query. Show? Esse cara aqui executa expressões SQL que não retornam valor. Ele só retorna o rounds affected. Ele retorna o int, ó. O rounds affected. Tá vendo, ó? E retorna o número de rounds affected. O número de colunas que ele afetar, ele retorna. Vamos testar? Tem que funcionar. Como é autonumerável, não precisa informar o código. Coloquei uma regra que não serve para campo autonumerável. Vamos tirar essa regra. Não precisa mudar nada, Gabriel. Não, precisou. Vou bloquear esse campo aqui para o cara nem parar nele. E vou tirar aqui do meu valida controles, ó, a verificação do código. Show? Não precisa verificar o código. Teste de teste.
Ah, porque ele está tentando colocar o int aqui, ó. Ele não precisa colocar, não. Não tem o ID. Tá? Só precisa colocar o nome. Olha lá no banco. Desliguei e liguei o sistema. Show? Agora o alterar. O alterar ele pega da tela, coloca lá. E quando ele clica aqui, ele altera. Vamos para o alterar, ó. O alterar tá aqui embaixo, ó. Show? A gente vai usar a conexão. Vai usar o comando. Ó. Só que o comando que a gente vai usar agora é o update. O update sempre vai ter o where. Show? Olha o comando que ele vai montar aqui pra gente, ó. Diz um gênero aí que vocês gostam de ler. Você lê? Gibi? Mangá? HQ? Isso. Vai chamar HQ de história em quadrinho que eu te puxo uma banda. Olha lá, ó. Olha o SQL que ele montou, ó. Update de gênero, set nome igual a mangá, entre aspas simples, porque é uma string, where ID igual a 6. É isso que ele está mandando para o banco de dados. Executou. Mangá. Lá no nosso banco de dados. Oxítonas terminadas em A, E ou EI são acentuadas, é isso? Mas mangá não é nem uma palavra em português. Tá foda, hein? Corrigindo até português aqui na sala. Vou ser rigoroso assim com vocês também. Qual que faltou agora? O excluir. Não é isso? Então vamos ver lá o excluir. O excluir está aqui no grid, ó. Ó. O excluir, ó. Vou pegar minha conexão. Vou pegar meu comandinho safado aqui, ó. E não é o update, é o delete from com where. Então o excluir se eu incluir mais um, vai ser o 7.
Mais outro. Qual que é a dificuldade dessa técnica? Todo mapeamento de campo é manual, né? Se eu pegar e se selecionar pela chave aqui, por exemplo, ó, esse seleciona aqui, eu tenho que fazer essa mesma coisa aqui, ó. Só que o SQL muda. O SQL vai virar com where, aqui eu não preciso da lista, porque não é a lista que eu retorno um gênero direto, que pode estar nulo. E a dificuldade está que esse mapeamento de campos, ele é manual. Numa tabela com 2 campos, isso não parece dolorido. Mas uma tabela com 10, com 20, com 30 campos, já começa a doer esse mapeamento. Porque você vai ter que mapear no seu insert, no seu update, no seu select, você vai ter que mapear. Então agora a gente pode até fazer aquela verificação aqui, ó. Que vai. Beleza?